Tá doido, eu tenho esposa. Tá atualizando, Misa? Vida louca, hein, Misael? Testou Rapaz, é hashtag banida no Instagram, viu, pessoal? Bom dia, reverendo. Tudo bom? Bom dia, Misael, bom dia, povo. bom E aí, dia. professor? O meu som tá rápido para vocês? Bom dia. Bom dia. Estão ouvindo razoavelmente minha voz? Estamos sim, reverendo. Legal. É porque ontem, para o primeiro ano, eu ficava com voz muito baixa, daí tive que fazer umas mexidas aqui, mas estamos bem, que bom. Bem-vindos ao último dia da semana, antes do feriadão. Segunda-feira não teremos aula. Eu sei que vocês gostariam, mas eu tentei convencer os professores para dar aula na segunda, não foi possível. Tá Os bom? professores estão muito preguiçosos na quarentena. Não, eu estou muito revoltado com isso também, acho que tem que dar um jeito nisso aí. Olha só, mas tá bom. Só porque é feriado, olha. Pessoal, eu aproveitar aqui antes da nossa oração, eu vou dar uma conferida nas 4 aulas anteriores nossas quanto à presença, ver como que estão as coisas aqui, porque eu preciso passar o mês de agosto para a secretaria. Então, eu tenho aqui que o Anderson esteve ausente no dia 21 de agosto. Eu não lembro se você já assistiu a aula gravada. Eu assisti, sim. Já assistiu? Acabei esquecendo de comunicar. Não. Foi a penúltima aula de agosto, né? Isso. Pôs um pezinho aqui já. O Cleverson, a aula do dia 7. E a aula do dia 4 de setembro também, parece. Daqui a pouquinho a gente vê o Cleverson, então. Quando ele chegar, vocês dão um oi, por favor. Josemar, a semana passada, ele não estava e ia assistir. Tá bom, depois a gente vê com ele também, que deve estar chegando a qualquer momento. O Lucas Temperley, semana passada também. E essa semana, tá. O Matheus Canezin, dia 21. Ainda não assisti o vídeo, professor. Não sei se ainda há tempo. Ainda até terça-feira que eu volto lá no seminário, que eu também vou ficar sem aparecer na segunda, mas até terça que eu vou encontrar com a Renata e entregar a chamada. Se puder assistir até lá, me avisa. Tá certo. Até segunda, então, já te retorno. Obrigado, professor. Nada. Misael, a aula do dia 7 de agosto. Assisti sim, professor. Esqueci de avisá-lo também. Tá bom. Já tem um pezinho aqui. E Beleza. Thierry, aula da semana passada. Não assisti não, professor. Vou tentar assistir esse final de semana, a partir de amanhã. Legal. Tá, já. E a pessoa que foi para o hospital, tá melhor? Deu tudo certo? Já tá em casa, ele fez a cirurgia no braço, colocou placa, mas já tá bem, está em casa já. Legal. Já preparou também a série de sermões para consertar o que eu falei no aniversário da igreja? Foi bênção pura, viu? Foi O bênção. pastor elogiou, foi bênção. A humildade aí tá no teto. Que bom. Gerson, aula do dia 21 de agosto. Você assistiu o vídeo? Eu assisti, reverendo. Legal. Então tá com presença aqui. Então estou aguardando só o Thierry e o Matheus. O Lucas Temperley já chegou, não? Parece que não. Josemar já. Bom dia, Josemar. Ele está conectando o áudio. A gente aguarda um pouquinho. E o Cleverson está chegando a qualquer momento. Então, Josemar já conseguiu conectar áudio? Me ouve? O Jader vai ter 2 presenças hoje, uau. Ele está repondo. Não, ele não precisava repor óleo, ele está antecipando o áudio. É porque no aparelho eu não consegui conectar o áudio, professor. Eu vou ter que sair de um aqui. Tá certo, tranquilo. Pelo tá sim, jóia. pelo não,
melhor dois que nenhum, né? É, aquela história lá do é melhor dois pássaros na mão do que um voando, né? Não, acho que é o contrário, mas tudo bem, isso mas você está certo. O presbítero Francisco me ensinou: quem tem dois tem um. É isso aí. Vamos nós aqui. Então, a chamada de hoje, eu peço que o Thierry depois me mande uma listinha dos presentes. Você pode fazer aquele jeito que você salva os que estão Tranquilo. participando, me manda? Obrigadão, Thierry. Tranquilo, professor. Mando sim. Legal. Oremos então com o Renato Miguel. Ok. Valeu. Pai, te damos graças por esse dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem guardado as nossas vidas, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a nos abençoar, ó Pai. Cuidar de nossas famílias, cuidar das nossas mentes e corações, ó Deus. Esteja, ó Deus, em nome de Jesus, a capacitar-nos também nos estudos. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós, continue a nos sustentar, ó Pai, nessa fase que temos passado. Perdoa-nos, ó Deus, santifica-nos na tua presença. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui de um texto. Deixa eu ver aqui para vocês poderem desfrutar de um momento com a gente aqui. Está lá. Esse texto, onde que ele se encontra nas Escrituras? Romanos 13. Isso, Romanos 13. Então, significa que a tela chegou corretamente aí para vocês, fico tranquilo, e está visível, né? Isso é bom. E a gente já aprendeu grego também, é só olhar o texto, você já sabe. Isso é que era a minha maior tranquilidade, inclusive, né? Então, veja aqui no versículo 4. Veja o versículo 4. Theulgar diáconos estin soi esto agathon. Eandé toca com poieis fobu. Dentro do que a gente conversou semana passada, o que há de interessante nessa oração, nesse texto, nesse versículo? A questão da condicional, o EAN. A condicional, o EAN. O EAN introduz uma condicional. Isso aí, Hudson. Então, veja, Eandé toca com poies. Cacon é ao contrário de calós. É mal. Mal. O artigo está no neutro, porque aí ele é neutro. Lembra que mal é um adjetivo, a gente grava como cacós, mas ele pode ser cacós, caque ou cacô, né? E aqui, ou cacon. E aí você tem o cacon, que é o neutro. Então, se o mal, e aí você fica só na dúvida se ele é sujeito ou objeto direto, porque a formação de cacon no nominativo é igual com um acusativo, porque é neutro. Mas você tem poies, que é um subjuntivo do verbo poiel. Então, é o subjuntivo do poiel, você tem aí a segunda pessoa do plural, né? Se o mal fizerdes, se fizerdes o mal, se praticardes o mal. Então, cacon só pode ser objeto direto. Então, se fizerdes o mal, se tu fizeres, né? Se fizeres o mal, fobu, teme. Nesse caso, a gente pode dizer que seria uma condicional de qual classe? Primeira, segunda ou terceira? Como que você descobre isso agora que a gente está no início? A gente pega o livro, e talvez eu apareça num cantinho aí da tela. Você pega o livro, vira o livro. É a terceira por Uma causa posição do EAN? provável, né? É terceira por causa do EAN. É só conferir lá no quadro, você vai ver que a primeira, a segunda e a quarta é com EI. E a terceira é EAN. Então, como a gente está aí com EAN, só pode ser terceira por
classe, né? E o verbo também está no subjuntivo, né? E o verbo no subjuntivo, porque os outros, normalmente, o verbo vai estar no indicativo, né? Então, eu vejo que a ideia é assim, se porventura você vier fazer o mal, não é que você está fazendo mal, ele não está dizendo que você está fazendo mal e nem que é impossível fazer o mal, né? A impossibilidade da prótese, normalmente, ou a irrealidade da prótese, normalmente é a segunda classe. A possibilidade da realidade, eu encarar que é algo real, é a primeira classe. Agora, algo que pode vir a acontecer, normalmente é a terceira classe. E daí vem com EAN, tá? Então, você não está praticando mal, mas cuida, porque se você praticar, você tem que temer. E veja que a primeira parte, então, fala que mostra para nós o uso um pouco amplo da palavra diácono também, porque aqui diz que Theu gar diáconos estin, soi, eis-to agathon. Vocês conseguem traduzir essa frase porque são todas palavras conhecidas, né? Qual é o sujeito de Theu gar diáconos estin, soi, eis-to agathon? Eu. Theu, qual é o caso de Theu? Genitivo? O genitivo, então já não é o sujeito. É diáconos? Diáconos. Diáconos é a palavra que está no nominativo. Então veja, o diácono está ali de Deus, pois diácono é para ti, para o bem, né? Para realizar o bem, né? Então, ou para garantir o bem, garantir a segurança na sociedade. Ele está falando das autoridades, ele não está falando de nenhum cristão, não necessariamente cristão, ele está falando de autoridades, as pessoas que têm, normalmente aqui seria aplicado mais ao poder, no nosso caso aqui, as autoridades do poder executivo, judiciário e legislativo. Essas pessoas são diáconos. Não, mas não foi eleito lá na igreja. Não, é que aqui a palavra diácono aqui não está falando de um oficial, está falando de alguém que é um servo de Deus para o teu bem, para realizar o bem para ti. Tá? Para realizar o bem para ti. É interessante que, se eu não me engano, a Ara traduziu para o teu bem. Deixa eu ver aqui se a minha memória está certa. Ups, onde estamos? Estamos aqui. Ara. Abre, Ara. Olha, para o teu bem. Para teu bem. Não é uma ideia extensa do texto. Eles interpretaram o texto além do que está lá. Interpretado, né? Porque, veja, eles são servos para ti, para o bem. Então, ele pegou o dativo para ti e junto com o para o bem e criar isso daí. É possível que haja alguma... não tem nenhum com o tu a segunda pessoa no genitivo. Notaram? Aí é o aparato crítico que está aparecendo, não tem. Agora, se a gente continuasse lendo o texto e chegasse no versículo 9, nós encontraríamos o seguinte. Togar, o moihelseis, o fonelseis, o clepseis, o epithumeseis, kai eitis hetera entole, entologo tutu anakefalaiuntai entu agapeseis tom plession su ros seoton. Olha que bonito, né? Ele está no u. Esse u, o que é? Não. Não. Porque o último u tem um capa. E a próxima palavra começa com epsilon. Que a próxima palavra começa com epsilon e aspiração branda. Porque os us estão com letra maiúscula.
Porque ele supõe que togar está introduzindo uma citação. Pois isto, aqui a gente em português poderia colocar 2 pontos ou uma vírgula. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E esse ei aqui? O que é esse ei? Ops. É condicional, né? É uma condicional. Realizável, classe 1, né? É, classe 1. Aqui, ó. Se, mas tem acento, ei não tem acento. É o acento do tis. Como eu sei que é do tis? Porque está agudo e é a última letra. Se fosse do ei, ele seria grave porque está dentro de uma frase. Então, se qualquer outro mandamento não tem verbo, pressupõe um verbo no indicativo. O verbo de ligação ser e existir. Se houver, se existir qualquer outro mandamento, e será que existe outro mandamento? Além desse? Provavelmente. Então, provavelmente sim. E para nós que conhecemos, ele citou quantos mandamentos aqui? 1, 2, 3, 4. A lei de Deus se resume a esses 4? Não, tem outros. Então, é uma condicional de primeira classe que já está pressupondo a realidade de outros mandamentos. Então, e essa pressuposição está correta. Nem sempre a pressuposição de realidade é de algo que é real, mas quem está escrevendo, ou especialmente quando ele está querendo pegar no pé do ouvinte ou do leitor, ele põe uma inverdade que na cabeça do leitor ou na cabeça do ouvinte, do interlocutor, é verdade. Eu vou mostrar uma daqui a pouquinho para vocês. Então veja que se algum outro mandamento existe, o pronome demonstrativo, nesta palavra, anakephalaiutai, kefala é cabeça. O anakephalaiuti, ele vai une tudo numa cabeça só. Então, junta tudo. Tudo isso se resume em nisto. De novo, amarás o próximo teu como a ti mesmo. Nota aqui, agapesseis é presente, pretérito, é indicativo, é imperativo, é subjuntivo, é futuro do indicativo. Todos os mandamentos, tanto o negativo quanto o afirmativo, todos estão no futuro. Lembram-se que é um uso do futuro, é o uso como imperativo. É assim que a gente tem nos 10 mandamentos e é assim que a gente encontra em outros lugares. Eu tenho aqui rapidinho um exemplo dessa que na cabeça do outro pode ser verdade. É Mateus capítulo 12. Vamos chegar lá. Onde está no livro que para nossa edificação. Mateus 12, 27. Vamos por aqui. Mateus 12, 27. Notaram ali o ei? Seguido de um verbo no indicativo, presente indicativo. Onde é que está o ei e o verbo no 12, 27? Ei, ego. Equibalo? Ei, ego, e o verbo é o ekbalo. Quem falou isso? Kai ei ego en Beelzebul ekbalo ta daimonia. Jesus. Daimonia. Jesus falou. E se eu, em Beelzebul, expulso os demônios, ele está falando de uma realidade. Uma realidade real? Era assim que ele expulsava o demônio? Era pelo poder de Beelzebul? Não. Mas era a realidade na cabeça de quem? De quem ele estava conversando. Ele estava falando com pessoas que disseram, olha, ele expulsa pelo poder de Beelzebul. Ele falou, se eu expulso pelo poder de Beelzebul, rimon entine equibalo sim. Veja depois do equibalo sim o que tem.
antes do asterisco. Entre o equibalocin e o asterisco, o que tem? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto de Significa interrogação. ponto de interrogação. Nem sempre, mas a maior parte das vezes em que alguém está usando dessa forma a condicional de primeira classe, ele está provocando o outro. Então ele faz a condição, a prótese, e a apódose vem com uma pergunta. Mais ou menos assim. É isso mesmo que vocês estão achando? É? Vocês acham que eu estou expulsando pelo poder de Beelzebub? Só que ao invés de falar desse jeito, ou ao invés de ele falar, jamais, eu não estou expulsando pelo poder de Beelzebub. Não, vocês estão falando isso? Então, se eu estou fazendo, como que seus filhos fazem? Qual que é a prática? Uma boa ironia, né? Cai para o lado da ironia. Mostrando que é uma abordagem sábia também, né? Porque faz o outro pensar. Às vezes não vem com ponto e vírgula, mas a provocação para o leitor de uma carta, ou leitor de um texto bíblico, ou para o personagem que interage com o outro personagem, a provocação para ele pensar e para ele responder está embutida na condicional de primeira classe, que ele não está declarando algo real, mas está declarando algo que é real na cabeça do outro, ou na cabeça do senso comum. Mas não é assim que Deus funciona, não é assim a mensagem que o texto está querendo passar. Ele provoca um pensamento ao invés de entregar de bandeja a declaração. Tá bom? Isso e um pouco mais você pode encontrar aqui, ó, nesse livrinho que quem tem o Logos está tendo por aí. Onde está o livro aqui? Esse livro. Que é esse aqui, a gramática, uma sintaxe exegética no Novo Testamento. Essa é a capa. Ele tem, alguns de vocês já tem em físico, né, em papel, é a gramática do Wallace. Veja como ele vai trabalhar um pouco sobre condicionais. Se você pegar aqui, eu não sei chegar nas condicionais, você está com a gramática aberta, clica aqui nesses risquinhos que tem do lado da página, você tem o índice dela aberta e ele vai estar aqui na parte de sintaxe, em sintaxe de orações, aqui, deixa eu ver, estudos especiais nas orações, sentenças condicionais. Então, começa aqui nessa parte, ó, tem um pouco de assunto. Eu tenho aqui anotado já para ajudar, páginas 679 até 712. Tá? Então, são só 34 páginas conversando com você e dando uma série de exemplos de como funciona a condicional. Agora, veja só a introdução do que ele fala para nós aqui. Na introdução, ele diz: há mais de 600 sentenças condicionais formais no Novo Testamento. Isto é, com o se explícito, porque às vezes pode que a prótese tenha um ean ou um ei implícito, mas se você encontrar o ei ou ean, você vai encontrar pelo menos 600 vezes no Novo Testamento. Há quem diga, que tenta ser um pouco mais exato, que chega a 604, parece, ou 612, algo desse tipo. Daí ele fala, a média no texto do Nestor Aland seria praticamente uma condicional por página. Somando a essas condicionais formais, as centenas de condicionais implícitas. Desse modo, o entendimento adequado das sentenças condicionais impactaria sua exegese em cada virada de página. Então, dá para entender que é um pouco importante isso aí, esse tema de condicional? Então, eu estou aqui na página 680 do Wallace. Dessas 34 páginas, não se assustem, porque uma página e meia é o índice. Umas 2 páginas no final é bibliografia e mais umas notas finais. Tá? Então, já fica só 30 para ler. Tá bom? Mas
Não vou cobrar, óbvio, tudo isso em prova, eu só estou mostrando que é um livro que ajuda quando você estiver fazendo o seu estudo, ou em exegese 1, 2, 3, mas principalmente que acompanhe a sua vida para preparar o estudo bíblico da SAF, que você vai ler lá em texto e tem um C. Né? E você, então, se o texto tiver, por exemplo, eu não fiz essa pesquisa, mas a gente pode, por exemplo, chegar aqui e a gente está com esse texto, onde que estava aqui? Esse é o Mateus. Esse a gente já sabe que tem, porque eu já vi lá. Mas vamos chegar mesmo assim lá. Ó, eu estou aqui no 27, selecionei o texto. Eu tentei por aqui da outra vez e já estava com problema para o meu gosto. Deixa eu ver aqui. Será que no mais me ajuda? Não deu. O mais... Não me ajudou. Não quero isso. Eu quero esse aqui. Ó. Eu vou no guia. Guia exegético. Mateus 12, 27. Ele está pensando para escolher para mim. Ele vai achar Mateus 12, 27 em algum lugar. Enquanto ele pensa, se você não tem essa gramática, vale a pena adquiri-la. Tá? É da Imprensa Batista Regular. Óbvio, talvez seja preferível passar aí a quarentena para ter um acesso melhor de desconto, talvez através do Laurete, ou se for uma compra conjunta, às vezes direto com eles lá. Eu abri aqui o meu guia exegético de Mateus 12, 27. Né? Se eu tivesse escrito alguma coisa sobre esse texto, estaria dentro dessa caixinha aqui do meu conteúdo. A variante textual, então, ele está carregando, não, está indo devagar isso aqui. Está vindo aí. Variantes textuais, se houver variante textual no texto, vai aparecer aqui para mim. E eu não vou mostrar o resto por causa da velocidade da internet aqui minha, tá? Palavra por palavra, eu consigo trabalhar cada palavra do texto, ele vai me dizer, vai analisar cada palavra, vai indicar dicionários, eu posso configurar esse palavra por palavra, que se eu quero só verbo, se eu quero verbo ou todas as palavras, eu escolho aqui, e assim por diante. Agora, se eu vier aqui em gramáticas, eu tenho, então, a morfologia, sintaxe e o discurso. Morfologia, se tem alguma coisa. Aqui, ó, usos incomuns. E está aqui o Wallace, né, a gramática. Ele já está mostrando o tudo, referindo a alguma coisa de trás do argumento. E eu tenho o texto aqui que abre lá para mim. E eu posso, se eu clicar aqui, abre direto na gramática. Óbvio, no meu caso, é porque ficou... A antiga configuração minha, ele está com a gramática em inglês, porque eu tenho na minha biblioteca, mas eu posso configurar para abrir a gramática em português, e daí eu não preciso abrir a gramática para descobrir onde está a coisa. Eu estou estudando o texto, eu peço o guia exegético do texto, ou eu começo o estudo meu já pelo guia exegético, posso selecionar uma passagem mais longa ou mais curta, ali eu só pus um versículo, e ele vai me dar toda a questão que tiver na minha biblioteca da gramática, para cruzar e para descobrir o que tem ali. Tá bom? Perguntas ao que a gente viu até agora? Professor, eu tenho um texto que eu gostaria que você projetasse, que é só para confirmar, eu estava fazendo esse exercício semana passada, fui no grego, que é Romanos 8:13. É só para confirmar se o que eu pesquisei está certo, que é sobre que esse versículo. Romanos 8:13. A 8:13. Que seria uma condição
real, né? Classe 1, por causa da preposição, da conjunção aí, só para dar uma olhada, antes da gente seguir adiante. Aqui tá indo, eu vou para cá. Ah, vou compartilhar com vocês, né? Só eu fico vendo. Puxa vida. Por gentileza. Vamos ver aqui. Enquanto vai compartilhando com vocês, eu preciso... Ah, aqui não. Legal, isso aí, Thierry. Não esqueça de marcar a presença, pessoal. Aqui, Romanos 8:13. Eide pneumatitas praxeistu. Esse daí já começa no começo, né? Eigar katassar kazete. Uhum. Por que você acha que é de primeira classe? Por causa do formato do ei, mais o verbo no imperativo, no indicativo. No indicativo. Tanto na prótese quanto na apódese. Na apódese, né? Isso. Você tem o melo e tem o dzal. Então, pois se viveis segundo a carne, estáis para morrer, né? Até acho que atualizado, acho que tira esse mérito, né? Mas se no espírito fazeis o corpo morrer, fazeis, né? As práticas do corpo matais, né? Matais, vivereis. Isso. Ele é classificado como de primeira classe e é interessante se você tiver o acesso ao Wallace, ele faz um comentário sobre o uso da condicional nesse versículo logo no começo do capítulo. Tá? Logo nas primeiras páginas lá, 680 e pouquinho, ele vai passar por isso daí e vai fazer uma pequena análise. Antes dele começar a falar de como analisar por classes. Ele vai falar sobre alguns usos de condicional e algumas formas de abordar condicional. Mas se entrar nas classes, você tem aí duas de primeira classe. É isso aí. Legal, tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Nada. Então, algum outro assunto para nós aqui ou vamos para os exercícios nossos? O exercício, a gente chegou a começar a vê-los? Minha memória diz que parece que sim, mas eu não tenho plena convicção disso. Não, acho que não. Acho que a gente não chegou a passar exercício. A gente ficou bastante tempo na leitura de 1 de João 1. Isso, que era a leitura proposta lá por ele para treino de leitura e ver... Isso, legal. Tá, Jorge? Já estão conosco aqui o Cleverson e o Josemar, já consegue interagir, e também o Lucas Temperley. Não estou vendo todos, só o Josemar eu vejo, olhando rápido. Tá bom. Josemar, se você não consegue responder por som, não é problema, mas só lembrando que para você me avisar quando você assistir a aula da semana passada, tá? Nós chegamos a conversar. Valeu. Já assistiu? Tranquilo, professor. Eu vou... Não, vou assistir ainda, que eu tive a semana meio tumultuada. Tudo bem. Lembra só, até terça-feira. Tá? Até essa terça. Tá. Eu vou ver se eu consigo assistir agora, depois da aula. Tranquilo. Vocês estão de folga hoje, olha só. Tá bom. Fique à vontade aí. Mas me avisa assim que assistir, tá bom? Vamos nós aqui, então, com os exercícios.
lá na página 274 da nossa gramática, quando vocês fizeram desculpa, 274 é que meu livro virou mais para frente, vamos lá. Aqui eu voltar na vida, né? 324, quando vocês voltaram aos exercícios durante a semana, aqueles que já haviam feito e aqueles que ainda não haviam feito foram fazendo, vocês tiveram a preocupação de observar se a primeira, segunda ou terceira classe? Sim. Isso é bom porque pode ser, a gente não sabe o que acontece nessa vida, mas pode ser que alguém um dia pergunte, poxa vida, e essa condicional aqui? A primeira, segunda, terceira classe, quarta classe, qual é? Lembre-se que de quarta classe você não precisa se preocupar no momento, porque no Novo Testamento não há nenhum exemplo íntegro de quarta classe. Ele sempre será parcial. Então, nos exercícios, você não encontrou nenhuma de quarta classe. Então, se alguém um dia perguntar para vocês, primeira, segunda, terceira ou quarta classe, e você responder quarta classe, olha, quase que mereceria começar o grego 4 de novo, né? Porque não tem de quarta classe nos exercícios. Então, teoricamente, nas provas desse semestre, jamais aparecerá uma condicional de quarta classe. Você vai se preocupar, então, com primeira, segunda e terceira. Pode alguém perguntar por que não é de quarta classe. Daí você ou descreve a outra classe, ou simplesmente diz porque os verbos não estão no modo optativo. Você fala, o verbo não está no optativo, não pode ser quarta classe. Né? Isso é uma condição provável? Muito, veja lá, pouco provável, muito pouco provável, né? Condição possível, mas pouco provável. É a diferença da terceira para a quarta. Na terceira, a tabelinha fala condição provável e na quarta, condição pouco provável. Mas no caso de essa pessoa, essa terceira pessoa aí do singular perguntar, pode ser provável. Daí é só provável. É quase que batendo mais para a primeira classe, entre a primeira e a terceira classe. Terceira classe é provável e a primeira classe é realizável. Tá? Mas não quer dizer que vai acontecer, né? Se é provável e realizável, não quer dizer que vai depender da inspiração do momento. Ficou claro. Jóia. Então vamos nós aqui. Nos exercícios, algum exercício causou mais estranheza, maior dificuldade? Você teve essa dificuldade? Pode ninguém mais ter tido, mas se você teve, esse exercício é importante para nós conversarmos. O senhor citou aí que não tinha nenhum exemplo da quarta classe nos exercícios, né? Uhum. E você citou que ele vem pelo modo optativo, né? Isso. O verbo. Uhum. E aí eu fazendo a lição de número 2, eu coloquei o último verbo como optativo. Eu estava todo bobo achando que tinha achado a quarta classe, só que acho que eu não achei. É bem provável que não, porque você classificou o Eipelman como optativo daí, quando fez a análise? Não, seria o último verbo, poiumen. O poiumen. Tá. Mas então veja uma forma da gente ficar mais tranquilo que o poiumen não seria optativo. Qual é a negativa de poiumen? No versículo. É o u. U nega indicativo. Isso é verdade. Pode o me negar um indicativo, assim, com uma certa raridade, mas o U não nega outros casos. E essa pista é boa para a gente quando a gente ficar meio na dúvida. Tá joia? Joia, valeu. Então, realmente, não estamos na quarta aí. Né? E o optativo, ele deve estar na prótase e na apódase, né? Vamos ver aqui a tabelinha. E mais optativo e an mais optativo. E aqui a gente teve o ean, né?
Mas como você está certo, no sentido que a gente não terá nunca a completa. Então, a gente vai ter EI com optativo, sem a apódose, ou a ausência da prótese com EAN mais optativo. Então, ainda faltou, antes do poiumen, um EI ou um AN, né? AN, isso, AN. Mas mesmo assim, poderia ficar na dúvida, porque ele vai sempre ser ele terá falta de um dos membros da condicional, ou da prótese ou da apódese no Novo Testamento. Né? David, quer falar? Não, só deu uma amarelada. No quadrinho, não você. Né? É que aqui aparece para mim amarelinho em volta. Professor, cada um tem uma cor. Fala. Na verdade, eu não... eu ia falar que essa regra do sonega indicativo, né? Ela não tem nenhuma exceção. Não, que eu saiba, não. Talvez a única exceção seria uma escorregada do escritor, mas eu acho que daí no Novo Testamento nós não teremos isso, não. Eu teria que fazer uma pesquisa, mas até onde eu saiba, não. Tá, então eu posso ficar tranquilo se eu achar um U, eu já posso classificar o verbo ligado a ele como indicativo. Ele não vai ser optativo nunca. Nunca. Eu não sei se vocês se recordam, que eu acho que a gente fez em exercício e depois foi uma questão de prova, que havia um verbo que a forma dele ser escrito podia ser, acho que imperativo ou indicativo, e ele aparecia 2 vezes na oração. E uma vez era indicativo e outra era imperativo. Se não me engano, é isso. E eu perguntava como que eu tinha certeza, como você podia ter certeza que uma vez ele era indicativo e a outra não. E é justamente por causa da negativa. A negativa era me, na segunda. Né? Foi uma questão de prova, eu não lembro qual, mas a gente viu em sala de aula, daí eu aproveitei para a prova, justamente para mostrar que o me nega os outros casos e o u nega o indicativo. Porém, ainda essa semana, fazendo uma leitura, eu observei que o me pode, às vezes, mas é bem baixo, ser seguido por um indicativo. Não essa na verdade eu acho que eu era o problema seu com o U, né? A minha dúvida, na verdade, era justamente se quando tem U é sempre indicativo e o inverso também ser real, né? Está negado com me, com certeza não é indicativo, então não vale. Não. Especialmente no caso daquele jogo de negação para fortalecer a negação, o me também pode ser seguido por um indicativo. Mas o que eu observei foi justamente na leitura do Wallace essa semana, num caso de condicional, ele fala de uma condicional que pode ter o me antes de um indicativo. E que seria o desenho, assim, para entender um tipo de condicional. Mas, assim, eu estou só lembrando, eu não tenho exato todo o texto na mente aqui. Tá? Mas o contrário, não. O U não vai negar nenhum outro caso. O U só nega indicativo. Valeu. Então, aqui no nosso... Só, então, fazendo uma recapitulação, vendo com vocês como vocês classificaram. O primeiro exercício é primeira, segunda, terceira ou quarta classe? Se alguém falar quarta... o primeiro exercício... Primeira. Como que vocês chegaram a essa conclusão? Essa questão do EI com o verbo indicativo, ela mata muita coisa já no começo. Sim, EI com verbo indicativo. Agora, um detalhe importante, deixa eu ver se... eu vou guardar esse detalhe na manga. Tá? Daqui a pouquinho a gente vê. Mas EI com verbo indicativo é primeira. O segundo exercício. Terceira classe. Terceira. O EAN
morreu. EAN, terceira classe. Terceiro exercício. Primeira classe. Primeira classe. Também, mesma pista. Ei mais verbo indicativo. Eitis thelei. Oh, mas esse ei está acentuado. De onde veio esse acento do ei? Do tis. Do tis. Veja que o acento não é do ei, é do tis. Quarta questão. Qual classe? Terceira também. Terceira também. Veja a última palavra da primeira linha que introduz a prótase. EAN. Então, é terceira classe. Quinto exercício. Também, já abriu ali com EAN. Né? Então, terceira classe. Nota que o EAN é interessante porque o EAN está seguido de subjuntivo. Né? Isso é uma dica interessante que normalmente acontece. Tá? Sexto exercício. Segunda classe. Segunda classe. Ué, mas tem ei seguindo de indicativo. Mas o an tá ali. Não? O an tá ali. Eu não consegui justificar ele, mas a questão ali é o verbo do EAN, não é? Não. Não? Não, parece que não tanto. É porque é uma condição irreal mesmo. Mais ou menos. Estou tentando enrolar, na verdade. Né? Então, vamos para a tabelinha. Veja a descrição da segunda classe, como que é. O an ajuda, mas veja. Tem que como que é a prótase? Indicativo? Passado de indicativo na prótase e passado de indicativo na apódose. Ei e an. Então, o an já ajuda, mas vejam os verbos. Epistelete, epistelete. Ambos são imperfeito do indicativo. Para ajudar a lembrança nossa, como que eu sei que ele é imperfeito do indicativo? Isso, se vocês tivessem a semana passada na aula de grego, do grego 2, né? Isso aí, Hudson, o aumento ajuda, mas o auristo também tem aumento. A não modificação do radical. A não modificação do radical. É o radical do presente. Então, aumento com o radical do presente, sem o sa, é imperfeito. Se tiver aumento, radical do presente, e o sa antes da terminação, é primeiro auristo. Aumento, mudou o radical do presente, é segundo auristo. O aumento só aparece no imperfeito e no auristo. Então, você viu o aumento, o radical é igual ao do presente, olha depois do radical. Tem sa, primeiro auristo. Não tem sa, imperfeito. Então, tudo começa com aumento e em seguida olhar para o radical, daí a gente já sabe para onde está indo. Tá bom? Então a gente classificou bem aí quais são as classes. Temos aí que, vamos dizer, agora é 20, temos 50 minutos para trabalhar um pouco em algumas dúvidas nas traduções feitas, só que eu tenho feito aquele esquema, né? O despertador vai tocar, se eu não me engano, daqui 1 minuto, para a gente refrescar a cabeça, levantar da cadeira, tomar um copo d'água e daí voltar às 8h25, para então a gente tocar e acabar os exercícios, as dúvidas que tem. Daí a gente pode aproveitar. Tem dúvidas nesses exercícios? A gente resolve. A gente tenta resolver pelo menos. Não tem nenhuma dúvida nesse exercício. Tá, tem dúvida no exercício semana passada, ficou alguma coisa para trás nas outras, porque nós estamos caminhando e chegando próximo de um momento agradável. O despertador. O despertador está tocando, então é o momento de uma refrescada. Até daqui a pouquinho, 8h25, estamos juntos. Salve, salve, salve.
Bom, começando o retorno, né? Eu aí dei 2 minutinhos, 1 minuto e meio a mais aí. Eu tenho um pedido do Anderson para a gente ir para Romanos 8, versículo, qual é mesmo? 17. 17, e a gente vai para lá assim que a gente puder, então... Fechou. Ir, né? Primeiro a gente vai ver aqui as questões dos nossos exercícios, tá bom? Então, alguma questão nos exercícios para nós? Eu tenho dúvida em questão de tradução, Tá. Mas se você quiser analisar outra coisa, a gente pode também ver. Jóia. Vamos ver. Deixa eu ver. Tem uma coisa anotadinha aqui que talvez fosse só por curiosidade. Tem outra que envolve tradução, que talvez a gente resolva junto. E a outra também... tá. Então, vamos ver aqui primeiro... Bom, vamos para... a questão 4. Questão 4 a gente resolve rapidinho aqui. Questão 4... a gente já viu, acho que semana passada, hein? Qual é a última palavra da questão 4? É dikaion. Qual é o caso de dikaion? É acusativo, né? Acusativo. Por que dikaion está no acusativo? Porque é um adjetivo e está adjetivando o Yesum Criston. Isso. Se não me engano, a gente viu sim essa questão. Isso aí. Estou falando que eu tô lembrando aqui. Então, eu vou lá. E por que Yesum Criston está no acusativo? Vamos forçar a memória, é isso mesmo, a gente viu. Porque ele é o apóstolo de Paracleton. É o apóstolo de Paracleton, é isso aí. Então, lá no Paracleton você tem no acusativo... Tá ótimo, isso é bom. E é o acusativo porque é o objeto direto do Erromen, né, o Paracleton, e nós vimos até que Jesus é o Paracleton e que o Espírito Santo, então, lá em João, é o outro Paráclito. Né? Então, se Jesus promete um outro Paráclito, talvez lá em João já deveria ter surgido a pergunta, mas se ele está prometendo outro, quem é o Paráclito? Né? E daí o pessoal que gosta de trabalhar com diferença de palavras entre hétero e alos, vai mostrar que a escolhida por Jesus Cristo lá em João é outro de mesma qualidade, não é um outro distinto, completamente diferente, é um outro de uma qualidade semelhante. E daí vai trabalhar com a questão da divindade do outro, porque no mesmo contexto, já em João 14, a gente viu, tem aquela questão complicada da tradução, das possíveis traduções do verbo crer, credes em Deus, crede também em mim, ou outras traduções possíveis, mas ali há um Jesus Cristo se identificando com Deus. Logo em seguida ele vai na resposta para o Filipe, né? Mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus, todo feliz da vida, depois de 3 anos com Filipe, segundo alguns, vai dizer, Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você não entendeu ainda que eu e o Pai somos um? Então, daí a identificação dele com o Pai, com Deus, e quando ele põe no mesmo contexto outro Consolador, fazendo a escolha da palavra para outro, ele põe, então, o Espírito Santo como também semelhante a ele, ou ele semelhante ao Espírito, e é uma passagem que trabalha-se aí a doutrina da Trindade, tá? Trabalha em cima desses jogos de palavra e que ficam mais explícitos ainda no grego, né? Tá bom? Professor, então, se ele era o outro, desculpa, se o Espírito era outro, Jesus tinha que ser um. Fala, Anderson. Essa questão do aposto é uma espécie de um endosso do adjetivo. O senhor falou, mas eu não estou lembrando exatamente. Não,
o aposto no texto aí é Jesus. Jesus é o aposto de Parácleton, tá? Então, o aposto normalmente explica uma palavra que vem antes, clarifica, acho que clarifica, dá mais luz, né? Deixa claro o que vem antes. Então, nós temos um Consolador ao lado do Pai, junto do Pai. Temos. Quem é? Jesus. Jesus terá que estar no acusativo porque ele é o aposto de Parácleton. Agora, Jesus tem um adjetivo com ele, porque ele não é um Jesus qualquer, é o Jesus o ungido. Então, Jesus Cristo. Então, Cristo é adjetivo também no acusativo. No português, normalmente coloca-se uma outra vírgula para o justo, porque justo vai qualificar Jesus. Então, é um adjetivo qualificando como que a gente chamou aí? O aposto. Porque Jesus, que é o Cristo, praticamente sim. Por que ele pode ser o nosso Paráclito? Porque ele é justo. Ele cumpriu. Então, ele cumpriu tudo, então ele intercede por nós quando pecamos, né? Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E ali, e antes Marte, não é que eu tenho que pecar, mas se porventura acontecer então, uma possibilidade, segunda classe, terceira classe. Se eu pecar, nós temos a terceira classe. Quando você estuda em outras gramáticas, na nossa ele não fez esse destaque, mas em outras gramáticas elas distinguem a terceira classe em duas partes. Uma em que a apódose tem o presente e outra que o apódose tem o futuro. E nesse caso nós temos o presente. Então é uma possibilidade e cuja apódose é certeira, acontece, né? É uma verdade geral, assim, ó. Se acontecer assim, pode ter certeza, Jesus está lá. Então a possibilidade está na prótese, na possibilidade de realidade está na prótese. Está na prótese, não na apódese. A apódese é certeira, porque está no presente. Jesus está lá sempre. Professor, fala, Luiz. Luiz. Essa pergunta assim, meio besta e tal, mas... Não. Testemunha de Jeová não estuda grego? Estuda. Aí que está. Realmente, ela estuda, mas tem outros princípios na área da interpretação. Então, que é um alerta para nós, tá? Um alerta para nós. Porque eles leem e eles têm bons gramáticos, só que eles já vão para o texto com a teologia. E nós temos esse perigo também. Nós temos que lembrar que a gramática não existe para justificar a nossa teologia. A gramática, a sintaxe, todo o discurso para análise de um texto bíblico exegeticamente, existe para nós escrevermos a nossa teologia e não para justificarmos a nossa teologia. Então, agora, se eu entro na Bíblia e eu sei que Jesus não é Deus, então todo texto em que tiver, no mínimo, batendo na trave a verdade de que Jesus é Deus, eu tenho que garantir na minha interpretação que ao bater na trave, a bola vai para fora. Porque se ela entrar, atrapalhou a minha doutrina, eu tenho que cair fora daquela doutrina. Tem um livro que eu sinto não ter sido reeditado e sinto ter emprestado. Porque não voltou, não vai voltar. Eu emprestei lá em Santa Catarina esse livro. Esse pecado é imperdoável, né, reverendo? É imperdoável, o meu, né? Mas, Pai, onde estão os teus filhos? Que é o título do livro.
Se você achar em algum lugar, vale a pena ter, porque é um testemunho. É um livreto simples de ler, muito agradável, de um espanhol que acho que é na primeira metade, perto ali do fim da primeira metade, talvez, do século XX, vive no país dele, Espanha, é educado num colégio sério católico. Espanha é um dos países mais católicos que existe, mais forte no catolicismo que a própria Itália, em várias regiões. E ele, como ensino no que seria o nosso ensino médio, ele estudou grego clássico, estudou grego, e como ele era cristão, ele adquiriu um Novo Testamento grego também. Então ele gostava do grego, essa coisa toda. E nas aulas, no colégio católico, ele aprendeu de uma seita que estava chegando, que era perigosíssima, que não tinha nada a ver com o cristianismo, que eram os Testemunhos de Jeová. E ele, num confronto, não num confronto desse, assim, num encontro, numa conversa, né, com o Testemunho de Jeová, ele questiona a teologia deles e eles devolvem para ele, a pessoa devolve para ele o questionamento quanto ao Papa. Aí ele começa a mexer e ver daqui, ver de lá, e realmente tem que cair fora. Então ele sai do catolicismo e caminha com as testemunhas de Jeová, é discipulado por um testemunho de Jeová, tem um líder testemunho de Jeová importante na vida dele, e ele caminha um tempo, vai fazendo as visitas, vai fazendo tudo, porém não entra na testemunha de Jeová. Ele não é batizado, não assume nada, mas ele vai caminhando deslumbrado com a doutrina. E algo próprio da idade e de todo o contexto que ele estava vivendo. Até um dia que ele e o amigo, nas visitas, passam por uma senhora cristã evangélica. E eles começam a questioná-la e colocar um monte de areia no pirão dela, é uma linguagem do litoral catarinense, que atrapalhava a vida dela. E ela diz assim, olha, eu não sei responder o que vocês estão perguntando, mas se vocês quiserem vir na tal dia, o meu pastor vai estar aqui, vocês conversam com o meu pastor. Coisa boa, né? Você vai passar por isso também, tá? Eu não sei responder, mas o meu pastor vem aqui, você conversa com ele, tá? Daí, o que acontece? Eles vão no dia marcado com o pastor, mas eles não são bobo também, porque eles são jovens iniciantes, então eles foram falar com o líder, né? E o líder foi junto. Então, diz que foi um encontro, um confronto maravilhoso, porque estava velhinha, o pastor dela, um senhor de idade, que ele olhou e não deu muita trela para o homem, com uma Bíblia toda estragada, amarrada com um elástico, assim, uma Bíblia velha, e o chefe deles lá, o líder deles, com um monte de publicação da Torre de Vigia, e os dois ali para... Então, eram 3 na torcida, né? 2 torcedores do Testemunho de Jeová contra uma torcedora do cristianismo evangélico, um velhinho enquanto o outro sábio das testemunhas. Então vai, pac, pac. E ali é um capítulo muito interessante, que se eu não me engano é o capítulo 13 do livro, em que tem o confronto das interpretações de doutrina. Então o Testemunho de Jeová põe, esse texto diz isso, o que você acha? Como que você me explica isso? E o pastor devolve explicando corretamente o que a Bíblia diz naquele texto. Daí, nesse embate, chega no momento em que o pastor levanta um texto e diz, e o que você me diz disso? E o outro, não, mas esse texto está errado. Olha, a sua tradução está errada. Olha como que é a tradução correta. E ele abre, então, a nova tradução, né, como chama? Tradução do Novo Mundo. Olha, a tradução correta é essa. Daí havia um embate no texto. A tradução do Novo Mundo estava com um texto e o pastor com outro. Por isso, cada um tinha a sua fé. E então o nosso amiguinho, e o embate ficou naquilo, era o texto, e o nosso amiguinho, que é o autor do livro, fala assim, eu resolvo isso, eu tenho aqui o Novo Testamento grego. Daí ele pegou o Novo Testamento grego e abriu. E naquele texto, a tradução que estava na mão do pastor era melhor do que a tradução que estava na mão do outro. E ele entrou num parafuso, porque ele, como cristão, ele tinha aprendido que o único cristianismo correto era o católico romano.
Daí ele viu que estava errado e que os verdadeiros intérpretes da Bíblia eram os testemunhos de Jeová. E naquele momento ele não conhecia nenhum movimento cristão no mundo e ele só conhecia esses 2 movimentos e ele olhou e falou: cadê os teus filhos, pai? Porque eu sou teu. Eu creio em ti, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na palavra e eu não sei onde estão os outros. Então vem o 14º capítulo, que é o título do livro, Pai, onde estão os teus filhos? E, óbvio, depois ele vai encontrar uma comunidade, congrega, termina o livro, logo depois, já está acabando o livro, ele congrega numa comunidade evangélica e edita o livro, né, para nossa edificação, se a gente encontrar o livro um dia. Então, foi muito bom. Né? Foi editado esse livro nos anos 80, aqui no Brasil. Eu não lembro a editora, não é da nossa editora, não é Fiel, eu não lembro qual. Parecia ser uma editora Fiel, mas não é a Fiel. E eu não lembro a editora. Tive esse livro, gostei do livro, emprestei para uma irmã que estava tendo problemas com testemunhos de Jeová na vizinhança. Né? Eu espero que ela tenha feito bom uso. Observo no Facebook que ela continua na igreja, que tem um filho pastor, uma filha pastora numa outra comunidade. Então, parece que eles estão caminhando com Cristo lá em Santa Catarina, mas o livro não voltou. Qual é o autor, professor? Ele já pediu muito. Não sei, desculpa. Eu não lembro o nome do autor também. Mas o nome é Pai, onde estão os teus filhos? É a pergunta pois que eu estou procurando ele aqui na internet e não estou encontrando. Eu já fiz uma busca uma vez, não achei em sebo, não achei em nenhum lugar, mas é real. Eu peguei, eu li, eu marquei e eu emprestei. Então, cuidado ao emprestar livros. É uma boa lição também que se tira dessa história toda. Tá? Então, Luiz, respondendo, realmente, como que pode? É a questão de você usar a exegese para justificar a teologia, e não a exegese para fazer a teologia. Isso é problema, isso é perigoso. Tá? E eles fazem isso, eles entram já com uma ideia e o texto tem que falar isso. E às vezes, como é o caso de João capítulo 1, versículo 1, gramaticalmente até dá para dizer que ali o verbo é um Deus. Mas veja, quando eles aceitam que Jesus é Deus, em João 1:1, eles vão ter que dizer, não, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. É Deus, mas não é Todo-Poderoso. Então, assim, quando a pessoa com menos estudos, você ainda consegue jogar, aí você põe areia no pirão dele. Né? Uma vez aconteceu parecido comigo. Eu estava no escritório de um presbítero da igreja, junto com outro pastor, batendo um papo, e era o escritório de uma olaria, dali ele via a casa dele, que ficava um tanto longe, mas ele via a casa, e ele viu os testemunhos de Jeová chegando na porta para visitar. Ele falou, vamos lá, vamos tomar um café, vamos lá conversar com eles. Então a gente foi, né? E era uma senhora com um rapaz, sem muito conhecimento, mas estavam trabalhando, fazendo o serviço deles muito bem e tal. O colega que estava comigo, ele tinha feito alguns estudos em Colossenses, ele gostava muito de Colossenses, tinha trabalhado no grego de Colossenses, mexeu com eles lá, porque Colossenses 1 é um dos principais textos, alguns acham que é um cântico ou uma declaração de fé, onde a divindade de Cristo é trabalhada, foi muito legal. E daí eles ficavam meio enroscados e tal, e eu fiz uma perguntinha, que daí eles falaram que iam conversar depois. Outro dia eles voltavam, que eles iam consultar os líderes deles. Eu perguntei como é que a gente devia traduzir, se a gente fosse traduzir para o português, como que a gente traduziria Jeová? E eles falaram assim, não, Jeová é o nome santo, tá, mas o que significa, tal. Mas aonde vai? Ele falou, eu sou, tá. E o que diz em João 8, logo no fim do capítulo? Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o quê? Se ele falou só eu sou. Então, Jesus é o eu sou? E daí aí eles falaram, não, a gente vai voltar. E olha, demorou, passaram-se alguns meses, vieram outros testemunhas de Jeová na mesma casa, o presbítero me contou depois,
eles bateram, não sei se foi a esposa ou ele que abriu a porta, eles falaram assim, olha, nós somos testemunhas de Jeová, estamos passando aqui, gostaríamos de saber, vocês ainda creem a mesma coisa que vocês criam antes? Sim. Então, obrigado, até logo. E foram embora. Mas eu achei interessante que eles voltaram porque havia um registro da visita em algum lugar, casa tal, rua tal, a fé é assim. Né? E eles não quiseram perder muito tempo ali, não entraram em confronto e foram para frente. Então, não só mostra essa ênfase, mas o cuidado do trabalho que eles fazem. Né? Jefferson, sim, o autor é ex-testemunha. Ele é ex-testemunha porque assim, ele quase entrou. Quando ele estava já no fim do processo, para entrar, ele falou, não, nessa eu não quero. Então ele pula fora. Né? Mas é um caso. E Luiz, é isso aí. Eles têm esse probleminha. Cuidado, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente prova a nossa doutrina em textos que não estão trabalhando aquela doutrina. Não que a nossa doutrina seja errada. Opa, vou devagar, né? Mas vamos usar uma boa interpretação para baseá-la nos textos onde nós temos condições e o ensino da doutrina. E não ir por inferência, pegar coisas assim, não vale a pena. Certo. Eu tenho um livro para indicar também. Obrigado, pastor. Viu, Luiz? Não sei se outra pessoa interessa. Chama Pregando para Pregadores. É um relato de um ex-ancião, Testemunho de Jeová, que ele se converte, vamos dizer assim, né? E ali ele pega os principais textos que ele refuta de dentro para fora. É muito bom. Ótimo. Pregando para Pregadores. Se chama Edson Reis. Aí, ó. Essa vale a pena também. Eles continuam em ação, Campinas, eles estão para todo lado, né? Agora, com a pandemia, sumiram um pouquinho com aquelas estantes móveis de venda de literatura, mas eu vi em vários pontos onde de maior concentração de pessoas, eles estavam por ali, sem contar a visitação de casa em casa que eles continuam. Né? Então, legal. Voltando aqui aos nossos exercícios agora, o exercício 5 há um pequeno problema para nós, que é a fé. Na segunda linha, ele deu a tradução para nós. E se você tentou usar essa tradução, talvez você tenha tido um pouco de dificuldade. Né? Você usou que tipo de tradução para a fé? Perdoar. Perdoar. Então, é subjuntivo, ele propôs aí o presente do subjuntivo como tradução, tranquilo, né? Mas o problema é que é presente subjuntivo, né? Mas o problema é que o subjuntivo, quando a gente traduz, a gente tem que adequar a nossa língua, né? A chamada língua de chegada. E, no caso, é melhor o futuro do subjuntivo na tradução, especialmente por causa do rina, a fim de, para nos perdoar. Nesse caso, para é melhor. Para nos perdoar. Nota que é interessante, o perdoar em grego, ele tem o objeto indativo, que seria perdoar para nós, né? Mas no português também tem uma adequação na tradução. O remim, que é dativo, a gente traduz como se ele fosse acusativo, para nos perdoar. Isso acontece com outros verbos também, do grego para o português. Ele usa um caso no grego, que é o correto lá, mas no português, quando a gente traduz, a gente tem que adequar para ter o português correto aqui. Tá bom? Outro detalhe rápido, assim, seria o acolutheito, na terceira questão. Né? Lembrar que o acolutheito, muitas vezes, complica a vida do aluno, porque lembra do acu, lembra de um monte de coisa, vê o theta, pensa que é auristo passivo ou futuro passivo, mas não tem theta eta, né?
tem θ epsilon. Pai, então já... E o que está acontecendo? É o acoluthel. Acoluthel, para um principiante no grego, deve trazer dificuldades, mas para um cristão, discípulo de Jesus Cristo, o acoluthel não pode trazer dificuldade. Quem tem... Se estiver no grego 2 e for cristão, discípulo de Jesus, jamais pode ter dificuldade com a acoluthel, porque a acoluthel é o verbo do discipulado. Tá? É o seguir. O seguir Jesus é com a acoluthel. Então, olha, para nós não será problema, né? Porque todos somos discípulos aqui. Então, nós nunca vamos ter problema com isso, hein? Espero. Pelo menos conseguir, não. Tá bom? Aqui, deixa eu ver. Nota que você tem uma condicional de primeira classe incompleta, porque ele não colocou para nós a apódose, ele só colocou para nós a prótase. Ela é completa no texto bíblico, porque o acolutheito moi não é uma apódose, é a conclusão do texto, né? Se alguém quer atrás de mim vir, siga-me. Não é simplesmente seguir, tem que fazer alguma coisa antes, né? Então, antes de seguir tem algo. Por isso que você vê algumas pessoas que começam a seguir a Jesus e não produzem os sinais do discipulado, porque entre o ouvir a mensagem e o seguir, entre o querer seguir e o seguir, não teve a apódose praticada, né? Negue-se a si mesmo, tome a cruz, deixe tudo, ame mais a mim do que a qualquer outra pessoa. São várias condicionais que vão entrando dependendo do texto, né? Lucas 14, Lucas 9, os paralelos em Mateus, tal. Você tem aí uma condicional. Se alguém quiser me seguir, faça e daí siga, né? É interessante, eu procurei, esse texto não ilustraria, mas ajuda, porque isso nós já vimos uma vez, a questão do opiso. Numa das repreensões de Jesus para Pedro, que nós simplesmente traduzimos, ou temos arreda Satanás, sai Satanás, é um jeito rápido de traduzir uma expressão que Jesus colocou, opiso. Pare de me seguir, pare de vir atrás de mim. E isso é forte, Jesus Cristo falar para o Pedro, pare de vir atrás de mim. É quase, olha, deixa de ser meu discípulo. Porque se você quiser o piso, então daí vem a condicional depois. A condicional ele joga para o grupo todo, mas a repreensão vem antes lá para o Pedro. Pare de opisar-me. Pare de estar o piso. Porque o piso não é verbo. Então, pare de estar o piso. Pare de vir atrás de mim. Pare de me seguir. Pare de estar atrás, né? Porque se você quiser vir comigo, você tem algumas exigências e o que você está fazendo, a sua reação mostra que você não está pronto para me seguir, né? Então, o piso e o acolutheito são ligações também com o discipulado. Algumas pessoas na área do discipulado colocam, olha, eu tenho que seguir atrás de Jesus, eu nunca estou ao lado de Jesus. Bom, aí você responde, depende da ilustração que você usar. Uma do discipulado é o mestre ir na frente e você seguindo o mestre, como a ovelha vai atrás do pastor, né? Alguns dizem que Jesus nos chama de ovelha e não gosta de nos chamar de boi, porque o pastor do boi vai atrás do boi, né? Vai tocando o boi. O da ovelha vai na frente, a ovelha vai seguir. Eu não sei, eu nunca fui da pecuária, mas a ideia é que realmente eu devo seguir Jesus. Porém, a imagem do boi, lá de Mateus 11, eu estou ao lado de Jesus, porque daí eu estou na mesma canga. Então, são dois bois que estão na mesma canga, no mesmo jugo, e ele me conduz. Ele é o
boi manso e eu sou o chucro que vou aprendendo com ele. Então, nesse lado, nessa ideia, nessa imagem, eu estou ao lado de Jesus. Mas sempre, seja Jesus à frente, seja Jesus ao lado, nas imagens ele sempre é o mestre. Né? Ele sempre, é com ele que eu aprendo, que é o probleminha do Pedro em Mateus 16. Ô mestre, o senhor está enganado. Não, Jesus não se engana. Né? Então, ô senhor, o senhor não está entendendo, não é a melhor coisa para a minha vida passar pelo que eu estou passando. Jesus vai dizer, sinto muito, cara, você está enganado, porque eu não me engano, né? O que você está passando é a melhor coisa para a sua vida hoje. Né? Então, e você vai estar crescendo com isso. Aí a minha conversa com Jesus e ele vai dar um jeito comigo, tá bom? Vamos nos exercícios, então, eu creio que não houve grandes problemas. Traduções. Hudson, tradução, qual? Era o Hudson que tinha falado de problemas com tradução, né? Era... Sim, era eu mesmo. Era com a questão da número 6, esses dois verbos aí, né? Eles estão no mesmo tempo, modo, voz, pessoa e número, né? Sim. Só que aí na hora da tradução há uma modificação, né? Eu tentei deixar da mesma forma para os dois e ficou meio estranho. Não, aí totalmente estranho. Aí eu fui na Bíblia, né? Encontrei lá e eu vi que o primeiro tem que ser crescem e o primeiro creriam, né? Aí a tradução ficaria se portanto a NVI traduz assim, viu? Ficaria se portanto crescem em Moisés, creriam em mim. Eu coloquei assim na tradução. É que aí é usando vocês, né? Isso usando a terceira pessoa do plural, sim, crescem, creriam. Seguindo o texto mais tradução exata, vamos dizer, tem outro nome para isso, você vai respeitar a segunda pessoa. Então, se pois cresceis em Moisés, creríeis em mim. Mas a construção pressupõe o quê? Na primeira, na prótase, você terá o imperfeito do subjuntivo e na apódese você terá o futuro do pretérito, em português, né? Eu creria, tu crerias, eu creria, nós creríamos, isso aí. Então você tem imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito para dar ideia no português. É isso mesmo. Você pode repetir para mim? Os tempos ou a forma? O resultado? O resultado que você falou que seria mais certo, né? Mais literal. Se pois, assim. Se eu cresço, se tu cresces, ele cresce. Se nós crescemos, vós cresceis. Se pois cresceis em Moisés, creríeis em mim. Porque esse cresceis, ele dá mais a ideia do imperfeito, né? Mesmo. Cresceis, do que o crescem, né? Não, até assim, porque o crescem é imperfeito também. Só que é a terceira pessoa do plural. Então, o que a NVI fez... Segunda ou terceira? Crescem é terceira. Porque o que a NVI faz? A NVI, ela preserva a segunda pessoa somente para a divindade. Então, como Jesus Cristo está falando com os líderes judaicos, lá em João capítulo 8, isso? Acho que é 8, né? Aqui? Isso. 5, não é? 5:46? 5:46, isso. Obrigado. Então, João 5, e se Jesus está falando com as autoridades, na NVI as autoridades serão eles, ou vocês, né? Vocês, que é a mesma atualização que a nova atualizada fez. Né? A nova tradução atualizada foi para essa mesma abordagem. Acho que observou que isso fala mais ao brasileiro, né? Esse jeito de falar, né? O vós a gente tem guardado mais para falar em público,
e alguns de nós gostamos de usar na igreja, a minha sugestão é nunca use em nenhum momento, tá? A menos que você use no seu dia a dia, porque é complicado você falar o vós quando você não usa no dia a dia. Você vai falar o vós e o verbo vai estar tudo errado. Então, se todo mundo que tiver ouvido não sabe, vai falar, nossa, como ele fala bonito. Mas tiver um engraçadinho ali no meio, que conhece português, você já caiu na... Esse cara aí não sabe nada. Então, fala vocês mesmo, senhores e senhoras, e o verbo vai do jeito que a gente usa no dia a dia, tá bom? A provisão do verbo ter aí modificaria muito o duro que o verbo ficaria no passado, né? O verbo tem que acompanhar o ter para ser um verbo auxiliar, né? Então, ele como verbo auxiliar, ele é que vai estar no tempo que você quer colocar o texto. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. Legal. Eu estava procurando aqui um detalhe. Eu não... Certo. Não. Tá tudo já aí. Eu estava meio perdidinho aqui, procurando um arquivo, mas é isso mesmo. Então, aí, se, pois, cresceis em Moisés, e eu imagino que esse cresceis precisa de um acento agudo, perdão, circunflexo no E, porque senão a gente corre o risco de falar cresceis, que existe em português, só que daí é do verbo crescer, é com SC, né? O crescer. Se, pois, cresceis em Moisés, creríeis em mim. Né? É a mesma tradução que o Hudson fez, é a mesma tradução que ele encontrou na NVI. O único detalhe é que ela está seguindo o texto grego na segunda pessoa do plural. Deixa eu ver, João 5, vocês falaram, né? 40 aí? 46. 46. Vamos ver aqui, apertei. Atualizada, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Veja, o que a atualizada fez é o que o Wallace pede para evitar algumas vezes. Olha, eu vou ler de novo. Por quê? Se de fato cresceis em Moisés, onde é que está o de fato no texto? Não está. Mas várias vezes que a pessoa encontra o ei no texto grego, pressupõe, então, a possibilidade de, na tradução, colocar o de fato. Tá? No caso, o Wallace pede para a gente ser muito parcimonioso nisso, ou seja, muito cuidadoso, não ir usando direto e nem usar no sermão. Ele fala que às vezes a gente usa isso no sermão. No texto não tem, mas a gente põe, esse C aqui é de fato. Tal. É legal, tudo bem, às vezes ajuda, porém tira o impacto do problema criado pelo discurso, pela provocação criada pelo discurso. Se vós cresceis em Moisés, é óbvio que Jesus Cristo já está dizendo que eles não creem. Tá? Até pela tradução nossa, colocando o imperfeito do subjuntivo, a gente já está colocando que eles não creem. Né? Mas Jesus Cristo está jogando isso na cabeça deles. Se vocês crescem em Moisés, aí vocês creriam em mim. Ou vocês creriam, vocês creriam. Então, ele já joga a condicional dizendo, vocês não creem. Ao invés de ele chegar e falar assim, vocês não estão crendo em mim porque vocês não creem em Moisés. Ele não falou isso. Né? Ele pôs uma condicional provocativa no discurso que incomoda o ouvinte, né? Mais do que a afronta da verdade. Mas é uma verdade que faz o homem pensar. A ideia é provocar o pensamento. Essa condicional. Tá? Mais outra tradução, Hudson, porque a gente tem ainda um tempinho.
Não, era só, reverendo. Tá. Enquanto vocês vão pensando se querem perguntar algo, eu estou aqui, Romanos 8, versículo... Aí, deixa eu ver, 8, 17. Ops. Justo agora que eu fui para lá, ele precisou seguir, mas vai estar gravado aqui, né? 8, 17, para vocês darem uma olhada aqui. Reverendo, você pode fazer uma pergunta, talvez, boba Pode. até? Não. Não é questão da tradução. Quando fala aqui do exercício 5 ali, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Uhum. Eu acho que tem tradução que fala ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, uma coisa assim, né? Uhum. Mas seria errado, porque ele não perdoa os pecados, ele nos perdoa dos pecados, é isso, né? Legal. Parece muito pequenininha a diferença, mas é bom, é bom observar isso, né? Ele nos perdoa os pecados, né? Não os pecados, né? Ele não perdoa o pecado, perdoa, né? A nossa pessoa, culpa, né? A nossa culpa pelo pecado. É interessante. Porque, veja... Ele perdoa o pecador, o pecado, né? Isso, porque... poxa vida, eu pedi perdão, Deus me perdoou, mas a situação eu já criei, né? As consequências serão vividas, né? As consequências serão vividas. Às vezes, dependendo do pecado, dependendo da história, a gente pode até se livrar de algumas consequências, porque o contexto vai trabalhá-las, mas terão que ser trabalhadas sempre, né? Não, Deus me perdoa. Olha, André, eu não vou pedir perdão para você pelo que eu fiz com você, porque eu já pedi perdão para Deus e ele me perdoou. Mas e a ofensa que eu fiz foi para você, tá certo? Que ao ofendê-lo, eu manchei e maculei meu relacionamento com Deus. Então eu peço perdão para Deus, mas eu tenho que resolver a minha situação. Eu estou até fazendo assim que você está do meu lado aqui na minha tela. Né? Eu tenho que acertar, tá bom? Aqui na nossa tela tem o Romanos 8, 17, que ficará gravado para nós. Veja, eide tecna kai kleronomoi. Então, kleronomoi, você tem aí, é interessante para a gente, você acaba tendo que suprir com verbos. Veja, você tem duas orações que tem gente que treme quando ouve, mas é um nome técnico para oração. São duas orações nominais que o pessoal gosta de falar. Por quê? São duas orações que não têm verbo. Então, nós normalmente suprimos com o verbo de ligação. Mas se filhos, também herdeiros. Então, aí, e você pode pôr os dois verbos no presente do indicativo. Se somos filhos, também somos herdeiros. Né? E acaba sendo um exemplo de condicional de primeira classe também, e é uma realidade. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, né? E veja, em seguida, e não somente herdeiros de Deus, e aí, veja, o de Deus também é uma elipse. Nós temos elipse de verbo e elipse do genitivo. Porque veja como termina o versículo 16, são as duas últimas palavras, ou as duas primeiras palavras da tela. Técnica Theu, filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros. Ponto e vírgula. Herdeiros, men Theu. Herdeiros de Deus, sinkleronomoi. Herdeiros juntos de Cristo. E esse de, não, a última linha ali, não é um de adversativo nem o outro. É aquele de que substitui o vav que está desenvolvendo o raciocínio. Tá? Herdeiros de Deus e co-herdeiros, herdeiros juntos de Cristo. Tá? Isso realmente tem aí, é interessante que a gente poderia dizer que a segunda declaração quase que é uma condicional de primeira classe sem o ei.
Porque você pode entender, se herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Né? Então, acontece a elipse também do E, daí fica aquele que o nosso amigo Wallace fala, só condicionais declaradas, nós temos 600. E mais algumas centenas, cento e poucas, para alguns condicionais, assim, que são sem o EI, sem o EAN, mas quando você lê, você vê que o autor está trabalhando com a ideia. Tá bom? Então é um assunto super legal para a gente, que a gente vai, acho que, passar o ministério inteiro estudando. Toda vez que a gente encontrar um texto com condicional, vai para o Wallace, tenta entender melhor a condicional, ver que às vezes a gente não está entendendo bem. Ele tem uma explicação muito legal para aquela condicional lá, se o teu olho te fizer pecar, arranca. Né? Então, ele estuda rapidinho ali para a gente, dá uma sugestão de interpretação muito boa. Tá? Povo, bom fim de semana para vocês. Desculpem-me os 2 minutos tomados da vida de vocês agora. Que Deus abençoe a todos. Tá? Curtam as famílias. E, Rogério, atrasado, mas parabéns. Fiquei sabendo. Que Deus abençoe aí, que sejam momentos super felizes agora e os próximos 50 anos ou mais que você estiver acompanhando o pequeno ou a pequena que estiver chegando. Tá bom? Obrigado, reverendo. Deus abençoe vocês. Valeu. Ótimo dia. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais.